Olá, pessoal. Quando o engenheiro desenvolve um projeto utilizando um certo material, é importante se estabelecer um limite superior para o estado de tensão que define a falha do material. Nesta videoaula, discutiríamos algumas das teorias de falhas mais utilizadas na prática da engenharia para prever a falha de um material sujeito a um certo estado de tensão. Então vamos falar das teorias de falha que se aplica a materiais dúcteis. No caso dos materiais dúcteis, a falha ocorre por escoamento do material. Então a primeira teoria que se aplica é a teoria da tensão de cisalhamento máxima, também chamada de critério de escoamento de Tresca. Se o material ele for dúctil, né, como eu disse, a falha será especificada pelo início do escoamento. A causa mais comum do escoamento de um material dúctil, como por exemplo o aço, é o deslizamento que ocorre ao longo dos planos de contato dos cristais que formam os materiais. Então, nesta figura, a gente tem uma tira de aço submetida a um esforço de tração, uma carga axial. Se essa tira de aço for, por exemplo, um corpo de prova de um ensaio de tração e for devidamente polida sua superfície, quando o material começa a escoar, a gente começa a visualizar o que a gente chama de linhas de Luder, que são linhas que já começam a indicar como que o material está sofrendo escoamento, ou seja, nessas bandas inclinadas a 45 graus, essas bordas de deslizamento que a gente chama. Então vamos considerar um ensaio de tração, onde eu tenho um corpo de prova, por exemplo, de aço, já sujeito a uma força que produz a tensão de escoamento. Então, neste caso, a gente tem essa figura do corpo de prova tracionado. Vamos analisar um ponto submetido à tensão de escoamento. O desenho do círculo de Mohr, a representação gráfica do estado de tensão por meio do círculo de Mohr, fica como mostrado aí na figura. A tensão σ1, quando o material está sofrendo escoamento, atinge o escoamento, a tensão σ1 é a própria tensão de escoamento, o valor máximo que está sendo produzido num ponto do corpo de prova. A tensão σ2 é nula, daí o círculo de Mohr é tangente na origem. Pelo cálculo do raio do círculo de Mohr, nós podemos mostrar que a tensão máxima é a tensão de limite de escoamento sobre 2. Essa tensão não é máxima, que está associada ao escoamento, quando a tensão σ1 é o valor do escoamento. Observe que no círculo de Mohr, o ângulo 2θ igual a 90 graus, ele está condizente com o que acontece naquela tira de aço, cujas linhas de Luder ocorrem a um ângulo, a uma orientação θ de 45 graus. Lembrando que no círculo de Mohr o ângulo é dobrado. Então a gente tem esta situação para uma barra tracionada. Se eu analisar um elemento orientado num ângulo de 45 graus, a tensão máxima vai ser a tensão limite de escoamento dividido por 2. Usando essa ideia, Henri Tresca, em 1968, propôs a teoria da tensão de cisalhamento máxima, ou o critério que leva seu nome, que é o critério de escoamento de Tresca. Essa teoria afirma que o escoamento começa no material quando a tensão máxima absoluta
atinge a tensão de cisalhamento que provoca o escoamento do material quando está sujeito somente à tensão axial. Então, no círculo de Mohr, né, a gente mostrou que é tangente à origem, a tensão σ1 é a tensão de escoamento e a tensão máxima absoluta vai ser a tensão de escoamento sobre 2. Considerando, num caso geral, né, a tensão máxima absoluta é sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. Essa equaçãozinha aí está lá no item 9.7. Né? Então, num caso, além de uma barra tracionada, né, num caso geral, a gente tem essa tensão máxima absoluta. Então, o critério de Tresca ele pode ser representado por essas equações, onde a tensão, o módulo da tensão principal, σ1, é igual ao limite de escoamento, ou o módulo da tensão σ2 igual à tensão de escoamento, ou o módulo da diferença σ1 menos σ2 igual ao limite de escoamento. As duas primeiras, quando a tensão σ1 e σ2 têm os mesmos sinais, e na terceira equação, quando tem sinais opostos para σ1 e σ2. Se a gente fizer uma representação gráfica desse critério, nós vamos ter o que a gente chama de hexágono de Tresca, né? Então, se a gente representar num sistema de eixos σ1, σ2, né, um estado de tensão, ao se obter as tensões principais, nós temos σ1 e σ2. Então, as coordenadas σ1 e σ2, se eu plotar nesse gráfico, vai representar para mim uma situação onde eu posso analisar a ocorrência de falha ou não, dependendo se esse ponto estará dentro dessa área achurada ou fora desta área achurada. Então, qualquer ponto de coordenada σ1, σ2 marcado no contorno ou fora da área hexagonal vai falhar por escoamento. Agora, falando da teoria da energia de distorção máxima, que é um outro critério, também chamado de critério de von Mises. Esse critério ele é formulado com base nas distorções causadas pela energia de deformação. Então, né, tem toda uma dedução aqui, e para o caso da tensão no plano, né, para um estado plano, tem-se a seguinte equação, baseado aí nas tensões principais. σ1 ao quadrado menos σ1 vezes σ2 mais σ2 ao quadrado igual a tensão limite de escoamento elevado ao quadrado. Observe que é uma curva elíptica. Então, graficamente, se eu plotar essa função num sistema de eixos ortogonais σ1, σ2, essa curva elíptica tem essa configuração. Tá? Então, observe que tanto no critério de Tresca quanto no critério de von Mises, a primeira, vamos voltar aqui no Tresca, né, a representação gráfica de Tresca. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar as tensões que correspondem ao limite de escoamento nesses eixos σ1, σ2. Né? Então, você conhece o material, você sabe qual é o limite de escoamento, você marca esses pontos, né? Na parte positiva dos eixos e na parte negativa dos eixos, e aí define-se esse hexágono, né, que representa o critério de escoamento de Tresca. E no critério de von Mises, né, começa da mesma forma, marca as tensões, a tensão de escoamento nos eixos positivo, na parte positiva e na parte negativa, representa a elipse de Tresca. Então, mais uma vez, né, qualquer ponto de coordenada σ1 que esteja no contorno
ou fora da área, indica que o material vai falhar pelo escoamento. Uma comparação entre o critério de Tresca e o critério de von Mises está aqui representado. Se eu plotar os dois critérios no mesmo sistema de eixo σ1, σ2, né, nós teremos aí uma pequena diferença de alguns pontos aí que a gente poderia, que para um caso acusaria falha, para outro critério não acusa falha. Tá? Para materiais frágeis, né, também temos alguns critérios diferentes, né, para serem abordados. Um é o da teoria da tensão normal máxima. Nessa teoria da tensão normal máxima, já que o material é frágil, a falha ocorre por meio de ruptura, quebra mesmo do material. No ensaio de tração, né, então eu tenho a ocorrência da ruptura quando a tensão normal atinge o limite de resistência do material. Em um ensaio de torção, a ruptura frágil ocorre devido à tensão de tração máxima, né? Porque na torção, se a gente fizer uma rotação do elemento a 45 graus, a gente vai ter a transformação das tensões de cisalhamento. Na medida que a gente gira a 45 graus, né, essas tensões vão diminuindo até até esse valor se anular, e aí a gente passa a ter apenas as tensões principais, σ1 e σ2, σ1, por exemplo, tracionando, σ2 comprimindo, são valores iguais em módulo, lembrando que o círculo de Mohr, para um caso de torção, ele é centrado na origem, né? Então, essas imagens aqui do corpo de prova submetido, por exemplo, aqui à força de tração, a gente observa que a ruptura, por ser um material frágil, é uma ruptura plana, retinha, no corpo de prova. Na direção do eixo, a gente percebe as tensões que causam essa ruptura. No caso do ensaio de torção, a gente já tem que fazer uma transformação da tensão para um ângulo de 45 graus, que é onde ocorre as tensões máximas, mínima e máxima, né, tensões principais. Por isso que a ruptura desse corpo de prova na torção, ela tem esse formato helicoidal, por conta da parte tracionada aqui desse elemento que está a 45 graus. Então, se você pega um giz, por exemplo, e aplica um torque, você vai ter esse mecanismo de falha aí que está sendo mostrado na figura. Então, nesse critério, a gente simplesmente tem que pegar o valor em módulo de σ1 e comparar com o limite de resistência σr, e também σ2 e comparar o módulo de σ2 e comparar com o limite de resistência σr. Então esse é o critério mais simples que a gente pode mostrar para materiais frágeis. Graficamente, né, a gente tem a representação num sistema de eixo σ1 e σ2. Então, mais uma vez, né, nessa representação gráfica, se eu tiver um ponto no contorno ou fora da área, mostrado aí nesse gráfico, a gente vai ter a falha pela ruptura do material. No caso do material frágil tiver um comportamento diferente na tração e na compressão, ou seja, a tensão limite de resistência do material na tração ser diferente da compressão, outros critérios podem ser apresentados, como o critério de falha de Mohr. Tá? Então vejam que a gente plota no gráfico os pontos que correspondem aos limites de resistência do material
na parte onde os eixos têm valores positivos, esse ponto é o sigma RT de tração, e na parte negativa desses eixos, sigma RC, C de compressão, né? Então essa é a representação gráfica desse critério de Mohr também para materiais frágeis. Então fizemos uma abordagem rápida aqui de dois critérios de falha para materiais dúcteis. Um é o critério de Tresca, outro é o critério de von Mises, né? E para materiais frágeis, a teoria da tensão normal máxima e o critério de falha de Mohr. Tá? Então sempre as equações, né, vamos voltar aqui lá para o Tresca aqui, sempre as equações, elas são equações do módulo, né, funções modulares. Então, por exemplo, no critério de Tresca, né, como a gente deduziu, sempre módulo de sigma 1, módulo de sigma 2, ou a diferença desses valores em módulo comparado a sigma E, ao limite de escoamento. E no caso da elipse de falha, que corresponde ao critério de von Mises, né, onde eu tenho aí uma função que envolve o limite de escoamento também. E aqui funções de módulo, para materiais frágeis. Bom, fazendo um exemplo, né, vamos buscar um exemplo aqui do livro. Então vamos imaginar aqui o tubo de aço mostrado na figura, essa figura aqui. Um tubo de aço está submetido a um esforço de torção, um torque, né? E um momento fletor, né? Com esses valores. Então, se tiver sujeito a esse valor de momento, de torção, a esse momento fletor, determine se essas cargas vão provocar falha, como definido para a teoria da energia de distorção máxima. E a tensão de escoamento desse material, que é o aço, é 250 MPa. Então, se a gente já está falando que o material é dúctil, né? O aço tem um certo limite de escoamento que é dado do problema, ou você consulta numa tabela do fabricante. Então, a solução para esse problema, como é um problema que envolve cargas combinadas de torção e flexão, então eu tenho que usar as duas equações. Uma de tensão de cesarhamento por torção, outra de tensão de flexão, tensão sigma causada pela flexão. Então eu substituo os valores do torque, das propriedades geométricas e acho 116,4. No caso da tensão de flexão, a mesma coisa, substituo o momento fletor, as propriedades geométricas, nesse caso que envolve a inércia, né? Então eu tenho aqui 101,9 MPa. Faço a representação do estado de tensão num ponto. Esse estado de tensão. Depois monto o círculo de Mohr. Próxima etapa é calcular as tensões principais. Sigma 1, sigma 2. Como a gente aprendeu lá no capítulo 9. Depois de conhecer as tensões principais, eu aplico essas tensões no critério, que no caso aqui é o critério de von Mises, né? A elipse de von Mises, a equaçãozinha centralizada aí. Então, se eu substituir sigma 1 e sigma 2, respeitando o sinal das tensões positivas de tração, tensões negativas compressão, né? E substituindo aqui também o limite de escoamento aqui, ó, na equação, a gente verifica o seguinte, que o lado esquerdo dessa igualdade ficou menor que o lado direito. O lado direito é o limite de escoamento ao quadrado. Então, ok. Considerando que o critério foi cumprido, né, o material não falhará pelo escoamento.
Tem outros exemplos aí que podem ser analisados por outros critérios, inclusive critérios de falha para materiais frágeis. Né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima.